Como é bom e suave as pessoas viver em união, né? Eu quero citar um exemplo, né? Que quando as pessoas, por exemplo, ponham um feixe de galho, por exemplo, reúne um feixe de galho e depois amarra, a gente vê que aquele feixe de galhos verdes bem amarrados, é difícil a gente quebrar aqueles feixes. Por quê? Porque é bastante feixe, né? Coloca bastante feixe, como por exemplo a vassourinha, né? Que no sítio usava muito, né? Aquelas vassouras feitas daquelas vassourinhas, né? Aqueles, por exemplo, aqueles galhos verdes que faziam vassouras, né? Aquelas vassouras do sítio. Então, quando ajunta bastante galho e amarra, então é difícil quebrar, né? E assim também a união, né? Quando tem um galho só, é fácil quebrar, né? Mas quando tem bastante galho e amarra bem, então é difícil a gente quebrar que todos aqueles galhos, porque estão tudo junto, bem amarradinho, né? Assim é bom as pessoas viver, né, em união, né? E a gente sabe que essa palestra aqui, ela está sendo gravado no dia 19 de abril, né? Que também é Dia dos Povos Indígenas, né? Então eu quero falar um pouco também sobre os índios, né? Os índios também são pessoas como nós, né? E devemos amar, querer bem aos indígenas, né? Ao povo indígena. E devemos desejar o melhor para o indígena, assim como também o cigano, né? Quantos ciganos que a gente tem visto quando eu era criança, e eu via muito cabanas de ciganos, né? Mas os ciganos também são pessoas, também igual nós, que também deve ser respeitado, assim como o povo indígena, né? Então, o dia 19 de abril, né, Dia do Povo Indígena, é celebrado em 19 de abril, sendo uma data de grande importância, né? Porque celebra a diversidade cultural dos povos indígenas do Brasil, além de contribuir para a preservação da cultura e da história desses povos, né? Então está aí, né? Essa data serve ainda como um momento de reflexão, né? A gente deve fazer reflexão sobre a luta contra o preconceito, contra os indígenas e pela manutenção dos seus direitos, né? O Dia dos Povos Indígenas é uma data comemorativa criada durante o Estado Novo em 1943, né? Com o nome do Dia do Índio. A alteração no nome aconteceu por meio de uma lei sancionada em 2022, né? A criação dessa data se deu, né? Aconteceu, né? A gente vai continuar falando, né? Tem mais assuntos sobre isso, né? É sobre os índios. Os índios, eles têm o mesmo direito, a gente tem que dar o mesmo direito a eles e não abandonar o povo indígena, né? 19 de abril, Dia do Povos Indígena, Dia dos Índios. Mas tem muito querendo massacrar o índio, assim como muitos que acha que só ele está certo e que os outros não, né? Então, foi instituído esse dia, instituído o Dia dos Povos Indígenas, né?
como eu já tenho mencionado, 19 de abril de 1940 foi realizado o primeiro Congresso Indigenista Interamericano no município de Patissucuaro, no estado de Michoacán, no México, né? É o que aconteceu, né? E ali diversas autoridades, vários indígenas, ali estava presente no Congresso, né? Então foi um evento criado o Instituto Indigenista Interamericano, né? Com sede no México e assim por diante, né? Então a gente sabe, né? A data foi adotada no Brasil durante o governo de Getúlio Vargas em 1883 a 1954, através do decreto-lei número 5.540, né, de 1943, né? Em 2023, 2022, né, através da lei número 14.402, de 8 de julho. Já vai, Maria? Falou, tchau, Deus abençoe. 19, vamos ver aqui. Lei 14.402, de 8 de julho, a comemoração, né? Passou a ser chamado oficialmente de Dia dos Povos Indígenas. A mudança, ou seja, o motivo da mudança foi deixar claro que a data comemora a diversidade das culturas indígenas. Então está aí, né? Então, por exemplo, a quarta atividade para celebrar o Dia dos Povos Indígenas. Então, nós que somos conservadores, que nós defendemos os bons valores, né? Os direitos humanos, né? Das pessoas humanas, os direitos dos humanos, né? Os direitos de todas as raças, né? Da tribos, língua. Então, nas escolas é habitual que as crianças participem nesse dia de atividades que remete aos costumes indígenas, né? Então, nós devemos discriminar o índio, mas o índio tem direito de plantar, tem. Ele mora ali, na reserva ou numa mata. Ele tem direito também de plantar, ele tem direito de ter sua liberdade de estudar, ele não pode ficar ali isolado, afastado dos outros seres humanos. Não. O índio, ele tem que ter liberdade para plantar, para até trabalhar na agricultura e estudar, pode estudar qualquer curso, ele tem direito. Mas hoje existe muitas vezes, né, certos tipos de lei que proíbe o índio, muitas vezes põe a censura nos índios, o agricultor, o agronegócio. Infelizmente, devido à influência que existe, né, existem muitas influências erradas, né? A culinária. O índio gosta da culinária, né? Preparar algum alimento com mandioca, fazer alguma receita com uma banana cozida com peixe. O índio gosta disso daí, né? A literatura e língua portuguesa conta contos de lenda indígena e buscar o significativo, né? Por exemplo, das palavras de origem indígena, né? Por exemplo, o esporte, né? Realizar alguma modalidade que está previsto nos jogos indígenas, como lançamento, né? De lança ou corrida, conta horas, artes, né? É preciso ter sim o esporte, mas desde que o esporte não seja perigoso, porque possa prejudicar o índio, né? Então aí está a arte.
A arte dos índios, mostrar aos alunos fotos de diferentes etnias indígenas do Brasil, né, na escola ou do mundo, e pedir que eles a reproduzam em si mesmo. Lembrando que os indígenas não pintam apenas o rosto, mas o corpo, né? Também é possível recorrer à arte plumária indígena para a realização dos trabalhos manuais, né? Então, a importância do povo indígena e seu contributo, né, para a cultura brasileira. Então, está aí, né? Por exemplo, as 11 exemplos da palavra indígena. Vamos ver. O número apreciados das palavras de origem indígena, né? Integra o vocabulário brasileiro. Maracanã, Ipanema, Itamaracá, Itu, Pororocá, Tucunaré, Uirapuru, Caju, Pitanga, Jaci, Lara. Então, existe no Brasil 896 e 919 índios de 305 etnia, né, que fala 274 idiomas e vivem espalhados no país. Em 2012 foi realizada uma pesquisa em 32 aldeias, né, em todas as regiões do país, onde foram entrevistados 1.222 índios de 20 etnias, né? Então está aí, né? E o resultado da pesquisa revela que os índios querem progredir socialmente por meio do trabalho, do estudo, sem deixar de valorizar sua cultura. O índio quer trabalhar. O índio não quer assistencialismo. O índio, ele não quer o comunismo. O índio, ele não quer o socialismo. O índio quer um capitalismo blando. Não é o capitalismo selvagem. Aqui não se trata o capitalismo que quer devorar todo mundo, que quer enriquecer e acumular riqueza. Não. É um capitalismo que dá oportunidade para todos. Não, o índio não quer assistencialismo, o índio não quer esmola, o índio quer trabalhar, estudar, né? Então está aí a verdadeira história do povo indígena, ainda fala nos nossos corações, né? Que o índio é uma pessoa importante. O índio também são seres humanos que devem ser respeitados, né? Dia do povo indígena, origem e importância, né, dos povos indígenas, né? Então é o que a gente está falando. O Dia dos povos indígenas, conhecido anteriormente como o Dia do Índio, celebrado em 19 de abril, é uma data fundamental, né, para reconhecer e valorizar a diversidade cultural, né? As lutas e a contribuição dos povos indígenas, né? No Brasil, e destaca a importância e a preservação das tradições, dos direitos, do respeito à identidade desses povos originários. A origem, né? A origem da data remonta em 1940, como a gente já comentou, né? Quando foi realizado o primeiro Congresso Indigenista Interamericano no México, né? O encontrou e reuniu líderes indígenas de diversas regiões da Américas para debater questões sobre preservação, sobre cultura. E durante o evento foi estabelecido, né, o dia 19 de abril, como a gente falou, né, uma data para dar visibilidade à reivindicação e à valorização dos povos indígenas, né? Então, o Brasil, a data oficial em 1943, durante o governo de Getúlio Vargas, né? Inicialmente como o Dia do Índio em 2022, né? A nomenclatura foi alterada para o Dia dos Povos Indígenas, né? Em reconhecimento à pluralidade e diversidade dos diversos povos, né? Então a data é um momento importante, né?
dos índios, né? Sobre a resistência, a contribuição dos povos indígenas para a cultura, biodiversidade, né? E a história do índio, com mais de 300 etnias, né? E cerca de 270 línguas faladas, os povos indígenas desempenham um papel importante, né? A contribuição dos povos indígenas, né? Os povos indígenas, eles influenciaram profundamente a cultura brasileira em diversas áreas, né? Como a língua muito falada da palavra do português derivado de idioma indígena, como tapioca, né? Abacaxi e pipoca, né? A alimentação, por exemplo, como mandioca, milho, açaí, guaraná, são fundamentais na culinária nacional, né? O meio ambiente também, as práticas indígenas de manejo sustentável da terra, contribui para a conservação também da biodiversidade, né? Artesanato e cultura. A arte indígena se manifesta em cerâmica, tecelagem, por exemplo, a pintura corporal e gravismo, né? Então, a data é celebrado como um evento cultural, debates, palestras, manifestações em diversas cidades brasileiras, né? Escolas promovem a atividade educativa para conscientizar sobre a história e o desafio enfrentado pelos índios, além de comunidades indígenas, né? Cerimônias tradicionais, né? Para fortalecer e reafirmar a sua identidade, né? Então está aí, né? O Dia dos Povos Indígenas vai além da comemoração e é chamado à reflexão e à valorização dos povos originários do Brasil. Respeitar e proteger seus direitos é essencial, é claro, né? A construção de uma sociedade é mais justa, né? Então, está aí, né? Com essa data nos inspira a reconhecer a riqueza, a cultura, o indígena, né? Ou seja, os índios, né? E apoiar, né, a preservação dos seus territórios, é claro, né? Então está aí, né? Toda os artigos relacionados, por exemplo, que falam muito sobre o Ano Novo, Réveillon, história, origem, tradição, né? E assim por diante, né? E tem aquele ditado, né, do Dia do Saci, origem, significativo, atividades, né? E assim por diante. O Dia Internacional da Mulher também que existe, origem, as datas, significados, tudo isso existe, né? O Dia do Sociólogo, origem, data, importante, né? Importância da profissão, dia da abolição também da escravatura aqui, origem, história, tudo isso é válido para as pessoas, né? Para nós é válido para nós, né? Com certeza, né? Então é muito importante a gente dar valor aos índios. Os índios, eles não querem uma ideologia comunista, não. Como nós brasileiros, nós não aceitamos, nós não seguimos a ideologia comunista nem socialista, né? Embora tem muitos que defendem, né, por exemplo, o regime, né, aqueles regimes que massacravam o povo, né, aqueles regimes de ditadura, várias ditaduras, né, porque existiam ditaduras diversas, ditaduras de direita, ditaduras de esquerda, mas o índio não querem ser mordaçado. Assim como o brasileiro, assim como o empresário, o índio ele quer plantar, assim como os agricultores também. Então a gente parabeniza o Dia dos Índios, com certeza, né? O Dia dos Povos Indígenas, que é celebrado neste dia, assim. Ele é muito importante para nós, né? O Dia dos Índios, né? Então não podemos massacrar os índios, temos que dar oportunidades a eles e respeitar, né? Respeitar
como pessoas como nós, né? Temos que querer bem a eles, né? E temos que voltar, né, à verdadeira democracia, porque hoje a gente vê que muitos que se dizem e falam sobre democracia, que muitas vezes comete excesso, né? Recebe propina milionária, né? Está envolvido com rombos, né? Com dinheiro ilícito, né? Então, o pessoal, as pessoas, os índios e os povos brasileiros, os indígenas, eles querem trabalhar, eles querem ter a liberdade para ter a sua vida tranquila, né? Então está aí o Dia dos Índios, que é muito importante. Vamos sim respeitar mais o índio, vamos querer bem, assim como respeitar a todos os povos e nações, né? Nada de radicalismo, né? Hoje está surgindo muita onda de radicalismo, né? A onda que as pessoas não querem suportar mais o outro, né? As ondas de radicalismo, de extermínio, querem exterminar. Então a gente não pode ser radical, a gente não pode aceitar o radicalismo, seja de qual lado for, né? Temos sim que querer bem aos índios. Os índios querem estudar, os índios querem implantar. Precisa dar liberdade para as pessoas trabalhar. As pessoas não podem viver também só de assistencialismo, só de migalha do Estado. Não. As pessoas não podem viver só de migalha do Estado. Tem que deixar as pessoas trabalhar. Como o índio ele quer trabalhar. Não pode viver só de migalhas, nem de assistencialismo, como eu já tenho falado, nem ficar seguindo um regime cruel, um regime comunista, uma ditadura. Os índios querem direito de expressar, direito de falar, e assim todos, né? Então nós temos que trabalhar e proteger o índio, não somente o índio, né? Porque hoje é dia dos índios, mas a gente tem que respeitar também e proteger as crianças, proteger a mulher. Não precisa fazer tanta lei para defender a mulher. Não. Porque já existe lei. O problema é hoje que inventa tantas leis, mas só que as leis já existem e não é posto em prática, né? A gente vê que hoje, se matar uma paca, é paca, né? E se for denunciado, pode dar até cadeia, né? Assim estão comentando, não sei se isso daí é verdade, né? Hoje, muitas vezes, se matar um animal, pode dar cadeia e multa, né? Uma multa grande. E muitas vezes, a pessoa que cometeu um crime, muitas vezes ele não vai preso, né? Então, a gente tem que amar